Radiografia Judicial. O espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial. A estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial. Um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior na hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial. Caro cidadão, seja bem-vindo à primeira edição do Radiografia Judicial em 2026. O porta-voz do Tribunal Supremo classificou como falsas as informações postas a circular em alguns portais de notícias sobre um eventual pronunciamento relativo ao processo que envolve a antiga PCA da Sonangol, Isabel dos Santos. O Tribunal Supremo comunica que são falsas as informações postas a circular em alguns portais de notícias sobre um eventual pronunciamento relativo ao processo que envolve a antiga presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos. O Tribunal Supremo informa ainda que o processo segue a sua tramitação normal e que as etapas subsequentes serão comunicadas oportunamente pelos canais oficiais. Qualquer informação sobre o referido processo que não provenha de fonte oficial deve ser encarada como mera especulação. Ouvimos até instantes o porta-voz do Tribunal Supremo, Dr. Leandro Lopes, que desmentiu as informações postas a circular em alguns portais de notícias sobre um eventual pronunciamento relativo ao processo que envolve a antiga PCA da Sonangol, Isabel dos Santos. Noutro capítulo, o meritíssimo juiz de direito e presidente do Tribunal da Comarca de Belas, Edson Lis, mostrou-se preocupado com o excesso de arguidos nas celas transitórias junto dos comandos de polícias, situação que tem impactado diretamente no funcionamento da justiça e no respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Outros dados com o jornalista Faustino Manuel. Segundo o magistrado Edson Lis, as preocupações são várias e prende-se sobretudo com o excesso de arguidos nas celas transitórias junto aos comandos, apesar de já lhes terem sido aplicadas medidas de coação de prisão preventiva. O presidente do Tribunal da Comarca de Belas referiu ainda que outra inquietação está relacionada com a tramitação processual, nomeadamente os prazos de apresentação dos arguidos ao juiz de garantias, bem como os prazos para o despacho e a devolução dos autos à fase de instrução. Edson Lis disse que a segurança dos edifícios do Tribunal da Comarca de Belas foi igualmente um dos temas em destaque no encontro de coordenação. As questões são várias. Uma delas prende-se com excesso de arguidos nas celas transitórias junto aos comandos, apesar de já terem sido aplicadas medidas de coação de prisão preventiva. Outras delas prende-se também com a tramitação processual, ou seja, o respeito aos prazos processuais, aos prazos para apresentação dos arguidos ao juiz de garantia, os prazos para o juiz de garantia despacharem e devolverem os autos à instrução. Tudo isso vem nos preocupando. Temos notado um elevado número de arguidos detidos em celas transitórias que por sua vez já foram interrogados, já lhes foi aplicada uma medida de coação. E como é do nosso conhecimento, esses arguidos já têm mandado de condução para a comarca de Viana. E não se percebe o porquê que passam muito tempo nas celas transitórias dos comandos. O segundo comandante provincial da Polícia Nacional em Luanda, comissário Catarino José Roque da Silva, garantiu a disponibilidade de meios para assegurar a mobilidade dos arguidos até às unidades de apoio aos juízes de garantias. Vamos aqui neste fórum nos comprometer, daremos um meio, ou terá um meio disponível para a mobilidade dos arguidos para as unidades do juiz de garantia ou a unidade processual. Se esse processo, como falou aqui, que tem aqui praticamente a lista um dia antes, então não tem como atrasar. E eu também peço aos digníssimos procuradores que sejam os fiscalizadores dos próprios comandantes. Se eventualmente houver algum erro, comuniquem para que nós, em tempo oportuno, possamos tomar ou fazer a correção devida desse comportamento. Mas que há meios. E obviamente que nós não queremos
transgredir ou ferir aqui nenhum direito fundamental. Já a Procuradora da República, destacada no Tribunal da Comarca de Belas, Elizabeth Irinete Figueiredo, sublinhou que a articulação entre as instituições envolvidas será determinante para o cumprimento rigoroso dos prazos legais. O que nós precisamos é tratar as coisas com seriedade para podermos ultrapassar. Não há ninguém que fique mais desgastado do que o Ministério Público com o atraso no envio, porque tem as celas cheias, são incontroláveis. Quando as celas estão cheias, não se consegue ter controle. Acontecem muitas coisas dentro das celas, quando as celas estão muito cheias. E a responsabilidade única é do Ministério Público. Se morrer um arguido na cela, se ter um arguido doente, o único responsabilizado é o Ministério Público. Palavras da Procuradora da República, destacada no Tribunal da Comarca de Belas, Elizabeth Irinete Figueiredo. Jornalista Faustino Manuel, presidente do Tribunal da Comarca de Belas, Edson Lis, está preocupado com o excesso de arguidos nas celas transitórias junto dos comandos de polícias, situação que tem impacto direto no funcionamento da justiça e no respeito pelos direitos fundamentais dos arguidos. Seguimos agora com radiografia judicial para dizer-lhe que foram impulsados 7 novos inspetores judiciais do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Tratam-se do venerando juiz conselheiro Dr. Inácio Paixão, que assume agora as funções de inspetor-chefe, bem como os juízes desembargadores Jorge Mpinde, Silvia de Fátima Francisco, Paula da Graça Rangel Cabral Vonza, Nganga Liberdade Pilartes da Silva, Alberto Manuel Tibério e Docílio Joaquim Sebastião Francisco Bento. Na ocasião, o venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial exortou aos impulsados a interiorizarem a dimensão da responsabilidade que a inspeção judicial exige e anunciou para breve a realização de um encontro com todos os inspetores judiciais. Exortamos aos novos inspetores a se dedicarem ao trabalho com seriedade, atualizarem-se, estudarem sempre, porque o inspetor não vai inspecionar alguém que sabe muito mais do que o inspetor. A preparação adequada antes de efetuar uma inspeção. Muitas vezes, quando nós não realizamos a tarefa de casa, vamos na inspeção, nos atrapalhamos. E na segunda quinzena do mês de janeiro nós vamos ter um encontro de inspetores. Nós, os inspetores, vamos ter um encontro para nós conversarmos sobre os serviços de inspeção. Palavras do venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Norberto Sodré João, durante a cerimônia de impulsamento dos novos inspetores judiciais do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Estatística processual. A produtividade dos tribunais em números no seu Radiografia Judicial. Já na estatística processual, para dizer que na semana de 31 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, o Tribunal da Comarca de Belas realizou 10 julgamentos, sendo 7 processos comuns e 7 sumários, com um total de 9 condenações e uma absolvição sem remarcações. Destacam-se 3 crimes sexuais e 2 crimes contra a segurança dos transportes. No mesmo período, a Sala da Família realizou 68 audiências, das quais 45 foram decididas e 23 adiadas, por ausência das partes, sobretudo em processos de regulação do exercício da autoridade paternal. Para a semana de 12 a 16 de janeiro, estão agendados 58 julgamentos, com destaque para 8 processos de furto. Para esta semana, estão agendadas 57 audiências, maioritariamente relacionadas com a regulação do exercício da autoridade paternal. Já no Tribunal da Comarca de Viana, durante a semana finda, um total de 29 arguidos foram ouvidos para o primeiro interrogatório, ao nível das unidades de apoio aos juízes de garantias. Os números foram apresentados pelo meritíssimo juiz de direito, Emanuel António. Nas garantias entraram 29 processos para o primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, sendo que 6 arguidos lhes foi aplicada a medida de deter
e a obrigação de se apresentar periodicamente às autoridades, e 15 arguidos lhes foram aplicados a medida cautelar de prisão preventiva. Recebemos também 15 processos para o reexame da medida cautelar de prisão preventiva, dos quais 14 foram restituídos à liberdade e um arguido foi prorrogado à prisão preventiva. Quanto ao julgamento, realizou-se um total de 15 audiências de julgamentos, 13 referentes a processos comuns e 2 a processo sumário. Na próxima semana estão agendadas 23 audiências, com maior predominância para os processos de crime de homicídio e o crime de roubo. Ou seja, tem havido uma maior propensão das pessoas em cometerem crimes de homicídios e crimes de roubo qualificado, porque é que temos na estatística como maior predominância. Ouvíamos o meritíssimo juiz de direito, Emanuel António. Pedagogia Judicial. O que você quer saber, nós respondemos aqui no Radiografia Judicial. Caro cidadão, sabe qual é o papel do juiz de garantias na fase inicial de um processo e como funciona a sua atuação ao longo do processo? O meritíssimo juiz de direito, Dr. Edson Lis, responde. A fase do juiz de garantia para o primeiro interrogatório é uma fase preliminar, é uma fase inicial da instrução. E começa com a detenção do arguido pela polícia ou qualquer entidade competente, e depois é remetido ao Ministério Público que, por sua vez, se achar necessário a aplicação de uma medida de exclusividade ao juiz de garantia, remete assim ao juiz de garantia. O juiz de garantia deve se ater àquilo que é a promoção ao Ministério Público e saber se há pressupostos legais para então decidir de acordo com a promoção do Ministério Público ou não. Depois de decidir, deve remeter o processo, os autos, novamente à instrução, no caso ao Ministério Público, que é para poder dar sequência à investigação, que é aqui o caso à instrução do processo. E assim estamos a fechar esta primeira edição do Radiografia Judicial em 2026, com a promessa de voltarmos na próxima semana neste espaço e nesta sintonia. Radiografia Judicial, o espaço que lhe mostra o trabalho dos tribunais da jurisdição comum ao serviço do cidadão. Radiografia Judicial, a estatística processual, a legislação, os eventos, as deliberações e muito mais. Radiografia Judicial, um espaço da responsabilidade do Tribunal Supremo, a instância superior da hierarquia dos tribunais da jurisdição comum em Angola. Radiografia Judicial.